Fala galera, eu sou o Dinho, sou médico, sou instrutor de técnicas militares e também sou sobrevivencialista. E a gente vai começar esse vídeo falando qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for entrar no mato. Bem, na minha opinião, é uma zagaia ou azagaia. E você sabe o que é isso? Não? Não sabe? Eu vou te mostrar agora, ó. Aquela aqui, ó. A zagaia é uma espécie de lança, né, ou um bastão, e é importante que ela seja a altura maior do que o meu queixo, porque aqui numa ponta dela eu faço uma espécie de ponta realmente, né, para criar uma lança. E na outra, ela é romba, né, ela é simplesmente um pedaço do galho cortado. Beleza, para que serve isso aqui? Para várias coisas, né. A primeira é para eu me defender. Se aparecer algum animal ou qualquer coisa que seja ameaça, eu consigo estocar ele, né, eu consigo me defender ou simplesmente cutucar e afastar, mesmo se eu esteja numa distância. Então eu chego até ele e ele não chega até mim. Outra coisa importante é para testar o terreno. Imagina que eu estou andando num terreno mais lamacento ou pantanoso, eu consigo ir testando para ver se eu posso pisar ou não, para se eu não tenho risco de afundar ou qualquer coisa do tipo. Então tem diversas funções, inclusive na hora que eu for fazer o meu abrigo improvisado, eu posso fazer um tripé, ela pode ser uma haste para eu fazer, né, um pilar para o meu abrigo, enfim. É fundamental a gente ter esse tipo aqui de ferramenta quando se está no mato, beleza? E como uma das principais funções dela é me defender contra a ameaça, eu quero falar um pouquinho sobre o hormônio que ele é muito falado e muito mal falado. É o cortisol, né? O cortisol, ele é um dos hormônios liberados na hora do estresse, que são responsáveis pelo que a gente chama de reação de fuga ou luta. Então toda vez que eu me deparo com uma ameaça, eu tenho, meu corpo, né, ele libera substâncias para eu ou lutar ou então fugir, beleza? E uma dessas substâncias é o cortisol, porém ela não é a única, e isso que é muito importante e a gente vai abordar nesse vídeo, né? Porque até então o cortisol é falado como vilão, só que eu vou começar falando os pontos positivos dele. Por exemplo, países nórdicos que têm pouca incidência solar, os níveis de cortisol nos seres humanos são mais baixos. E nesses países, as doenças como depressão e doenças que diminuem o nosso humor, elas são maiores quantitativamente. Então, quanto menor a incidência solar, menor o cortisol e mais as pessoas perdem a vontade, o ânimo e tudo mais e desenvolvem depressão. Então, olha só como é que o cortisol é positivo. Tem um quadro clínico chamado fadiga adrenal. Bem, a fadiga adrenal é quando a nossa glândula adrenal ela fica cansada, entre aspas, de produzir cortisol. Na verdade, ela fica fadigada, literalmente. E a gente diminui os níveis de cortisol e cursa com o quê? Cansaço, vontade de fazer nada, indisposição, tudo mais. E a gente repõe hidrocortisona em baixas doses, isso dá um ânimo danado. Então por que o pessoal fala que o cortisol é tão mal falado assim, né? Bem, vamos lá. Existe, quando as pessoas têm doenças inflamatórias ou doenças autoimunes, uma medicação, né, um esquema medicamentoso chamado corticoide terapia. Bem, a corticoide terapia, a indústria farmacêutica pegou a molécula do cortisol, modificou, né, para ganhar patente, para ganhar uma comissãozinha em cima, mas também trouxe benefícios em cima da molécula. E quando a gente administra, né, a corticoide terapia, a gente está administrando uma substância que é parecida com cortisol e ao mesmo tempo que ela age como se fosse o próprio cortisol, ela eleva os níveis de adrenalina e noradrenalina. Bem, os níveis elevados de adrenalina e noradrenalina aumentam nossa pressão arterial, podem causar insônia, aumentam o que a gente chama de turnover da proteína, né? Porque, por exemplo, imagina nosso músculo como o meu bíceps agora, né? Quanto eu me alimento, está entrando proteína, mas as proteínas antigas elas estão sendo degradadas. Quanto maior esse turnover de proteína que ele acelera por conta da adrenalina e noradrenalina, está saindo mais proteína do que entrando. Logo, eu perco massa muscular, eu perco também proteína na pele, eu fico com estria. Então, o turnover de proteína também ele é prejudicial quando é feita a corticoide terapia por causa do aumento da adrenalina e noradrenalina. Você está vendo que o cortisol, quando ele é aumentado fisiologicamente, ele não tem problema nenhum. Agora vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que tem uma cascavel aqui no chão e eu preciso entrar numa reação de fuga ou luta. Bem, eu vou aumentar meu cortisol e minha adrenalina. Vamos dizer que o meu cortisol ele fique muito aumentado. Sabe o que eu ganho com isso? Iniciativa. Literalmente, fuga ou luta. Eu consigo ter a disposição e o discernimento para agir.
E eu vou e literalmente faço, beleza? Enquanto se minha adrenalina está aumentada em excesso e não o cortisol, o que a galera chama no jargão militar é colar placa, né? É porque eu penso tanto, ai meu Deus, ela pode me atacar, não sei o quê. E esses pensamentos são muito rápidos e eu não tomo iniciativa, eu simplesmente sofro. Eu fico ali remoendo o sofrimento. Então, o grande problema não é o cortisol elevado, são os que elevam junto com ele na situação de estresse. Então, pô doutor, por que tantos médicos pedem o exame de cortisol, não sei o quê, papapá? Bem, eu não acho tão válido assim. Porque o exame de cortisol no sangue ele também é apenas um retrato do momento, o quanto que você leva aquela situação como ameaçadora. Por exemplo, vou colher o sangue de manhã e vou tranquilamente a pé até o laboratório. Não estou tendo estresse nenhum, logo meu cortisol vai estar adequado. Mas se eu pego engarrafamento, isso me estressa, me frustra, o cortisol pode ficar tudo alto, alterado, e é só aquele momento, não está me dizendo nada mais sobre isso. Doutor, como que eu faço então para saber se meu cortisol está alto? Primeira coisa, não se apegue ao cortisol. Queira saber como que você lida com os problemas no seu dia a dia. Porque se você está vendo seus problemas como ameaça, seu cortisol e, consequentemente, a adrenalina e noradrenalina vão estar altos. E esse que é o problema, entendeu? Então a raiz é o quê? Problematizar as coisas. E as consequências, adrenalina e noradrenalina alta, beleza? Como é que eu sei disso? Fazendo perguntas, né? É o que a gente chama de anamnese. Então, você demora para pegar no sono? Acorda de madrugada? Acorda no dia seguinte cansado, como se tivesse dormido mal? Quando você acorda de manhã, você já fica pensando em todas as tarefas do dia que tem que fazer? Você é ansioso? Como que você lida se você não consegue executar essas tarefas? Você é muito estressado? É muito explosivo, compulsivo ou impulsivo? Tudo isso vai me dar muito mais resposta do que um exame de cortisol. Bem, o importante, sempre, para a sobrevivência, é aumentar o nosso nível de consciência e a gente saber o porquê que a gente está fazendo as coisas. Um simples exame é nada mais que isso, um simples exame. Um médico tem que entender o todo e conhecer o paciente. Quer sobreviver na selva de pedra comigo? Bora!